Para quem não me conhece ainda, eu sou a Paula Butti, eu estou coordenando o Núcleo Especializado de Arbitragem da AGU. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço a todos por terem vindo, os alunos regulares do curso e os convidados adicionais que eu convidei para estar aqui, por conta de que essa experiência prática vai ser muito interessante. Quero apresentar para vocês Joaquim Muniz. O professor Joaquim Muniz vai dar aula para a gente hoje. O Joaquim advoga, tem uma prática muito grande em arbitragem já há muitos anos, autor de livros, e é professor e advoga, enfim, tem uma experiência muito consistente para compartilhar com a gente. A aula que o Joaquim vai dar aqui para vocês hoje, eu já assisti, é uma aula muito interessante, é uma aula que tem um caráter prático muito forte. E por isso até que eu convidei vocês todos para estarem aqui presentes, inclusive os colegas que vão ter que participar de audiências na prática, porque já estão envolvidos nas arbitragens em curso. Então, eu acho que a aula do Joaquim realmente vai ser muito engrandecedora. Eu mesma não vou fazer uma exposição, eu só vou ficar aqui dando pitaco na aula do Joaquim e tentando provocá-lo para responder algumas questões e dúvidas que são bastante recorrentes na nossa prática e que eu percebo que são recorrentes na Advocacia Geral da União, assim, entre os colegas, entre os integrantes da Advocacia Geral da União, que ainda não tem uma prática muito grande em arbitragem. Então, aqui a gente vai tentar fazer uma exposição bem prática, bem voltada para a prática, pouco doutrinária. E com isso, eu passo a palavra ao Joaquim, para que ele possa se apresentar e começar a apresentação dele. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês. É uma honra estar aqui na AGU, que é um centro de excelência. Então, é uma honra estar na AGU falando de arbitragem. Isso é a prova do sucesso da arbitragem no Brasil, né? Vocês são o maior escritório de advocacia do Brasil, talvez do mundo, né? E talvez poucos, não acredito que outro país tenha tantos advogados, advogando para a União Federal, até porque nenhum país tem número de ações. Eles estão 51 milhões de ações? A última vez que eu vi o número de ações que vocês cuidam. É tipo 5 vezes o número total de ações que tem na Alemanha. É o que vocês cuidam, né? Então essa é a importância... Então essa é a importância de vocês, sem contar que a União Federal é uma participação quase 20% do PIB brasileiro, né? Então quando você coloca a União Federal nas arbitragens, você coloca um player imenso, né? As questões que vocês tratam são questões de extrema importância, e vocês participarem da arbitragem é extremamente positivo. A arbitragem com a administração pública, o paralelo que eu faço é a questão de arbitragem de investimento, né, que muitas vezes estava na moda na década de 80, 90, né, que era consenso principalmente depois do consenso de Washington, né, fazer aqueles tratados bilaterais de proteção de investimento. O Brasil tomou um rumo um pouco diferente, né, porque ele chegou a assinar alguns tratados bilaterais na época do presidente Fernando Henrique, depois com o presidente Lula, o presidente Dilma, chegou com outros, mas sem solução de conflito entre privados. O Brasil nunca ratificou. Mas nunca ratificou porque, no fundo, nunca foi necessário. Ao contrário de outros países que precisavam de credibilidade, o Brasil, graças a Deus, nunca teve esse problema de credibilidade de lidar com a administração pública. E o paralelo que eu faço é o seguinte: o Brasil não precisa de tratado bilateral de investimento de BIT, né, como fala, BIT, porque as grandes relações entre o público e o privado já estão reguladas normalmente por contrato de concessão, seja na área da telefonia, petróleo e gás, transportes, e isso já tem arbitragem. Então as arbitragens com a administração pública e os direitos, ao invés, no fundo o Brasil escolheu um sistema talvez mais inteligente, mais estratégico que outros países, porque ao invés de entrar com tratados que concedem geralmente o direito ao investidor privado sem nada em troca, o Brasil foi fazendo legislações específicas em cada área, de petróleo, área de telecomunicações, área de transportes, parceria público-privado, e dentro dessas áreas foi celebrando contrato em que os direitos do ente privado estão claramente dispostos, mas existe um quid-pro-quo, né? Quer dizer, existe investimento em troca de certas obrigações, e ali tem arbitragem.
Então, eu digo que a arbitragem para a administração pública no Brasil é um campo imenso e é um campo de sucesso, né? E agora, com a autorização genérica que teve na reforma da Lei de Arbitragem de 2015, abre um campo, então, para todo grande contrato vocês atuarem. Porque eu estou vendo cada vez mais, a Paula coordenando o grupo, vocês já estão com uma quantidade... Pela União são 7. 7, né? Mas o campo é imenso. Você imaginar a Petrobras, que é apenas uma sociedade de economia mista, tem mais de 40 arbitragens em curso. Então, a possibilidade é que vocês tenham mais de uma centena em determinado momento. Porque vocês são o maior escritório de advocacia do mundo. Vocês escolhem com o maior número de ações, vão ter uma quantidade grande de arbitragem. Que é um meio inevitável de você ter essa solução de grandes questões econômicas. Pelo nível, primeiro, pelo nível de especificidade, né? As questões, eu faço muita arbitragem na área de petróleo. Com o ANP, né? O nível de especificidade das questões você não poderia ir para o Poder Judiciário, você não tem árbitro, não tem juiz que vai entender aquilo com a profundidade. E depois, para o investidor privado, como já temos a questão de precatórios, né? A rapidez é da essência. Então, a tendência é ter mais e mais arbitragens com a administração pública. E o grande desafio, estou dando essa volta para dizer qual é o desafio que tem a ver com a minha aula de hoje. Na verdade, não, a aula é um bate-papo, né? Porque o grande desafio é vocês saírem de um processo civil que as regras estão previstas, dispostas e claras, e vocês têm uma série de proteções, digamos assim, com relação a prazo, com relação a previsibilidade, e vocês entrarem numa arbitragem que foi construída inicialmente para entes privados. Então, como fazer? O grande desafio da arbitragem na administração pública é como sair de um sistema que foi pensado para o ente privado e adaptar para as peculiaridades de vocês. Esse desafio é imenso. E o pessoal da arbitragem não tem noção disso. Por isso que toda vez que eu falo de arbitragem com a administração pública, eu você ter sido chamado aqui dizendo, ó, eu advogo para o ente privado, mas eu sou simpático aos dramas de vocês, até porque eu advogo para o ente público também como cliente que é a Petrobras. Eu vejo que é totalmente diferente a situação quando você advoga para o ente privado e para o ente público, pelo como funciona as sociedades de natureza pública no Brasil e também como foi construída a arbitragem para um nível de rapidez e um nível de flexibilidade que vai, de certa forma, contra os princípios de direito administrativo. Não estou dizendo que a arbitragem é contra o direito administrativo, pelo contrário. Mas você tem todo o direito administrativo brasileiro calcado no princípio da legalidade. Aí você tem uma arbitragem que você tem, por essência, uma flexibilidade, por essência, uma prática que não está escrita. Então já se bate de frente com o dia a dia de vocês. Segundo, você tem um sistema, através da celeridade, que pode atropelar vocês. Porque o cliente de vocês, quer dizer, quando eu advogando para ente público, eu advogando para ente privado. Eu advogando para ente privado, eu posso pegar o telefone e mandar o presidente de uma empresa fornecer um documento. Vocês não podem você não pode nem ligar para o ministro, quiçá mandar o ministro produzir alguma coisa. O tipo da liberdade de decisão que o ente privado tem, comparado com a liberdade de decisão que o ente público, inclusive a responsabilidade, a questão não é só de vocês, a questão é mais do cliente interno de vocês. O nível de responsabilidade que aquele gestor público pode ter das suas decisões, que faz que ele seja muito mais conservador e menos business oriented, não por má fé, mas sim por autopreservação, que é mais do que justificável. Então, esse nível de discussão que a gente tem nesse curso, que a gente vai ter no Congresso do SEBAR, no final de semana aqui em Brasília, é como construir uma arbitragem que seja boa para vocês.
Porque eu acho que o recado que tem que ser dado é o seguinte: não adianta, eu vejo a arbitragem na administração pública sendo discutido por advogados privados sem ouvir os advogados públicos. E se for assim, vai dar errado. Porque o nível de... o procedimento tem que ser flexibilizado para vocês em termos dos prazos que tem que ser maiores, em termos de como fazer os procedimentos. Que a gente estava discutindo aqui, impressões. Você manda, estava com prazo grande ontem, 140 páginas, 7 partes, quer dizer, eu tenho mais de 1000 páginas. Quanto tempo, como é que vocês vão imprimir mais de 1000 páginas aqui na AGU? Acredito que não seja algo fácil, né? Quer dizer, para um cliente privado, eu mando uma gráfica. Como é que você faz, por exemplo, a audiência aqui, quando o árbitro pede o core bundle, que é aquele... eu quero um fichário bonitinho com os principais documentos. Você manda para uma gráfica. Vocês não podem mandar para a gráfica, apesar de vocês estar aqui no setor de gráfica. Eu acredito que seja difícil você conseguir. Você não vai conseguir fazer isso no final de semana. Ligações internacionais, pendrives. Outro dia eu estava contando, até falando de novo com um cliente meu que é uma sociedade de economia mista, que pediram para... muitos documentos, a parte manda um HD externo. Imagina a dificuldade que vocês vão ter de arrumar. Vocês não vão conseguir aqui de uma hora para outra comprar um HD externo, eu duvido. Então você tem que criar uma arbitragem atendendo esses problemas práticos que podem parecer menores, mas fazem toda a diferença. A maneira que você faz, quer dizer, os efeitos especiais numa arbitragem. Tem gente que contrata, tem 2 ou 3 pessoas especializadas a fazer PowerPoint cheios de efeitos especiais. Tem gente que faz vídeos para... Quer dizer, você tem que dar um equilíbrio de armas, de certa forma, dizer, não, tem que obrigar que a arbitragem seja... com a administração pública, você não tem um excesso de poder econômico, digamos assim, de efeitos especiais, a questão de pareceres, né? Quer dizer, você às vezes tem uma tática de guerrilha que vão 3 ou 4 pareceres, né? Você não vai poder contratar pareceres, então como é que fica isso? Então tem toda uma construção. Mas eu estou apavorando vocês, mas eu acho pelo seguinte, porque isso tem que ser discutido, principalmente diante dos árbitros, várias pessoas aqui são árbitros e vários parecendo você árbitros, porque existe solução. Existe solução, né? Você tem que fazer procedimentos com prazos mais longos, você tem que ter menos peso a preclusões quando você está tratando com a administração pública, você tem que colocar transferência de documentos através de sistemas e não de coisas físicas como HD externo e pendrive. Você tem que limitar coisas que podem desbalancear por questão econômica, por exemplo, vídeos, apesar de estar mostrando um vídeo aqui, mas até o próprio vídeo mostra, tem um vídeo desse como eu vou mostrar aqui, que tudo bem que foi patrocinado, mas tem um custo. Você pode mostrar um vídeo, por exemplo, de obra, de uma audiência, que às vezes as pessoas fazem vídeos de 3D, isso custa uma fortuna que vocês não vão fazer. As coisas têm que ser limitadas ou proibidas, você tem que limitar ou proibir pareceres. Então, é muito importante discutir isso para vocês, para a gente construir de comum acordo. Eu fico muito honrado com o tema, que é a audiência, porque a audiência é o ponto alto da arbitragem e é muito diferente da audiência do processo judicial. Eu digo que ela é o ponto alto, primeiro, porque a arbitragem, normalmente, ela versa sobre questões extremamente complexas. E as petições acabam sendo muito longas e muito completas. E também é muito valorizada a boa advocacia. Logo, a audiência, quando você tem contato com os árbitros, é o momento de se sustentar o caso com a melhor oratória possível. Então, é a maneira de transformar
aquele, na fase postulatória, quando a gente vai fazendo na fase postulatória, você faz uma fase postulatória profunda e completa na arbitragem. A audiência é o momento que você pega todo aquele trabalho e consegue passar de uma maneira didática para o árbitro. Então, esse trabalho de oratória é extremamente importante. E aí eu digo o seguinte: vocês sustentam as maiores causas do Brasil. Então, em termos de oratória, vocês estão tão bem qualificados ou mais do que os seus ex-adversos. Mas é importante passar aqui como é que isso funciona para vocês adaptando o discurso à forma da... ótimo, ó. Já temos aqui... Em segundo lugar, que é o tema mais específico ainda, a questão de inquirição de testemunhas, que aí é muito, muito, muito diferente do processo judicial. Primeiro, por uma questão cultural, né? Tem aquela velha coisa que a prova testemunhal é o papapã das provas, né? Que fala, não vou falar aqui o que é porque está gravando. Isso no processo judicial. Na arbitragem, em primeiro lugar, as regras procedimentais do processo civil não se aplicam. Então, todas as limitações que você tem a testemunha não se aplicam. Em segundo lugar, pelo uso e costume e pelo uso da técnica de inquirição cruzada, é esperado, você pode trazer mais testemunhas e é esperado que você faça a inquirição cruzada daquela testemunha. Então, a inquirição de testemunha é, de certa forma, um espetáculo que depende de uma técnica e é um jogo que tem que ser jogado. Então, temos que nos adaptar a ouvir as testemunhas e fazer a inquirição cruzada das testemunhas. Ao contrário do processo civil, que primeiro você tem certo preconceito contra a prova testemunhal, tanto aqui que tem a citação que não dá nem para falar em câmera, você vê o tamanho do preconceito que você tem no processo judicial, a prova testemunhal. Já se presume que a testemunha esteja mentindo, e não acontece isso na arbitragem justamente pelo segundo motivo, que é o uso da técnica da inquirição direta do cross-examination, porque através dessa técnica, se bem feita, você consegue distinguir a testemunha que está mentindo da testemunha que tá falando a verdade. Então, aqui nesse espaço, eu vou conversar com vocês de maneira bem ampla e aberta, assim, porque a técnica é uma coisa de cross-examination no Brasil, é uma coisa que está sendo construída, porque não pode ser law and order, né? Porque não é a nossa cultura. Ninguém vai deixar um cross-examination tão difícil, assim, tão puxado assim. Ninguém vai ficar... Uma audiência nos Estados Unidos e na Inglaterra dura uma semana, 2 semanas. Aqui, a mais difícil vão demorar 2, 3 dias, então também não chegamos no nível deles. O sistema é diferente, então estão fazendo o cross-examination a brasileira. E o cross-examination levanta várias questões, do tipo, como é que eu posso treinar minha testemunha? Eu posso falar com minha testemunha antes? Como é que eu faço para a testemunha não mentir? Porque isso é um problema prático, né? Justamente porque na cultura brasileira testemunhamente, você tem que fazer as pessoas acham que o advogado se encontra com a testemunha. Eu estava falando disso com um colega ex-adverso num cafezinho na audiência ontem. Que é o seguinte: o pessoal acha que o advogado senta com a testemunha para fazer a testemunha mentir. No Brasil, ao contrário, a gente sente para a testemunha e dizer, pelo amor de Deus, não minta. Porque você tem a cultura da mentira. E você diz, você não pode fazer isso mesmo, porque é crime, e depois que você está vendendo credibilidade. Então você tem que falar a verdade, porque senão se você mentir, primeiro você está cometendo crime, você está prejudicando também o cliente, porque você tira toda a credibilidade. Então eu queria fazer essa visão prática, tentar aqui passar o vídeo. Então, como é que funciona? Vamos ver se o vídeo entra, mas como é que funciona normalmente uma audiência aqui? Eu vou intercalando o que eu vou falar com a apresentação e na audiência, em primeiro lugar, assim, o lado bom é o seguinte: nenhuma audiência de arbitragem vai ser marcada de uma hora para outra, né?
Então você vai ter no mínimo 2 meses, normalmente 3, 4 meses. Então você não tem que se preparar e vocês têm que se preparar bastante. E aí como é que normalmente acontece a audiência? A audiência começa com argumentos orais, que é uma sustentação oral. Depois você inquire as testemunhas, e aí depende, às vezes você vai testemunhas técnicas e fáticas, às vezes fáticas e técnicas. Então eu vou conduzir essa aula mais ou menos seguindo o que é normal numa audiência e começando a falar sobre os argumentos orais. Que a principal diferença de uma sustentação oral em juízo é que ao invés dos 15 minutos, às vezes você tem meia hora, às vezes você tem 1 hora, e você tem a possibilidade de fazer um PowerPoint, e você tem a possibilidade de ter material de apoio, como gráficos, impressões que você vai falando. E esse vídeo, gente, foi um vídeo produzido pelo Sebar, é um vídeo bastante educativo e ele simula, de fato, é um teatrinho de uma audiência e da inquirição em cross-examination. Então, ele é bem didático, ele é bem legal, mas se a gente não conseguir passar ele hoje, ele está no YouTube. Aí a gente passa o link para vocês assistem, é um videozinho curto. Eu combinei com o Joaquim que eu gostaria de endereçar para ele algumas questões que já surgiram na nossa prática, questões que já perguntaram para mim, então são dúvidas recorrentes, e aí a ideia é eu endereçar essas perguntas para o Joaquim, e o Joaquim, com a experiência dele, responder essas questões para ilustrar para vocês um pouco da prática de uma audiência de arbitragem. Bom, a minha primeira pergunta para o Joaquim era realmente, o Joaquim já falou um pouco, que era com relação à importância de uma audiência de instrução, de uma arbitragem, a diferença de uma audiência de instrução em arbitragem, a diferença de uma audiência em arbitragem para uma audiência judicial, no que se refere à duração, à importância, à complexidade. Joaquim já falou. Joaquim, aliás, uma dúvida minha, quando você falou de 2 a 3 dias, isso você não está se referindo a uma audiência de arbitragem, quando você falou da duração, porque eu já vi audiências de arbitragem durarem 1 semana aqui no Brasil. É o seguinte, isso depende muito. Em arbitragens internacionais você vai ter 1 semana, 2 semanas, assim, é normal você ter 2 semanas de audiência. Numa audiência de arbitragem doméstica, demora de 1 dia a 1 semana. Assim, o mais comum para uma coisa complexa vai ter uns 3 dias. Então você reserva 3 dias. E aí, o grande desafio, você tem um desafio físico da preparação antes, e você tem um outro desafio que é o durante, né? Porque você começa, aí você termina, aí você pode terminar de umas 5 horas até, se demorar muito, 7 horas da noite, e você vai se preparar para o dia seguinte. Então, o poder judicial de um dia é aquele negócio, você vai e acabou. A audiência da arbitragem, o sacrifício para o advogado é a passagem assim, do dia para o outro, né? Você chegar de uma audiência e você preparar para o dia seguinte. Então, uma coisa importante é o seguinte, de certa forma, você trabalhar em equipe para trabalhar em paralelo, né? Para que a pessoa que vai ficando até 7 horas da noite, depois vai voltar para o lugar de trabalho às 8, não ser a pessoa que vai ter que rever as perguntas para 9 horas da manhã. Porque, apesar de você precisar de tudo pronto no D0 antes da arbitragem, tudo vai mudar. Porque o árbitro, você vai sentir, até com a questão da pergunta das testemunhas, as testemunhas ficam possessas. Porque você faz umas perguntas para a testemunha, no dia seguinte você muda tudo. Eu disse, mas por quê? Porque você sente o que o árbitro... Por exemplo, na sustentação oral, da outra parte, algumas coisas que você achava importante, outra parte não deu importância. Então, assim, isso aqui passou batido, eu não preciso endereçar. Outras coisas eles vão e jogam uma interpretação errada. Dizendo, agora eu tenho que fazer uma pergunta para a testemunha porque eles falaram alguma coisa que está distorcida. Então, as perguntas para as testemunhas, tanto para de vocês como da outra, são um processo ongoing.
Então, uma dica prática, já que isso é uma aula de dica prática, é ter sempre algum estagiário, alguém mais novo, primeiro, anotando a reação dos hábitos, olhando para os hábitos, anotando a reação dos hábitos, você vendo. Porque tem certos argumentos que o cara balança a cabeça disso. E outra coisa, ele faz a cara assim, sabe? Isso ele não gosta. A gente faz o argumento para o julgador. Isso é um erro que o advogado faz muito. Ele vai fazendo a tese que ele acha boa e não testa qual é a tese que o julgador acha boa. Não importa. Eu não quero ter razão, quero ganhar o caso, né? Então você tem que adaptar o seu discurso ao que o julgador acha importante e o que não é importante. Ouvir, né? Porque na medida que o ato interfere, você vai sentindo como é que é a cabeça dele, você vai ajustando o discurso. Você tinha uma coisa para... A questão de trabalhar em equipe, né? Se somos 3 ou 4 advogados, se ele dura uma semana, se a gente pode dividir por dia o trabalho do advogado, ou se tem algum número limite dessa equipe. Não, até pelo contrário. É normal que em arbitragem você tenha números grandes. Se for pegar, por exemplo, o Hearing Center da CCI em São Paulo, tem um mesão ali de, sei lá, cabe umas 40 pessoas ali. Cabe a torcida do Botafogo inteira, né? Então você tem, eles não, assim, o ato não vai limitar a quantidade de advogados do caso. O ato entende que você tem que ter bastante advogados, porque tem bastante... Mas não é a quantidade na sala, é a atuação mesmo. Assim, de cada ato, se pode ser por turno ou por dia. É a alternância. Isso, alternância. Assim, numa equipe de 4, se uma pessoa poderia atender a audiência em dias separados sozinha. Sim, sem nenhum problema. E um faz a sustentação, o outro faz a inquirição de determinada testemunha, o outro... Sim. Agora, o que é importante, assim, em tese, sim. O que eu acho é o seguinte, eu acho importante dividir. Quando eu divido mais por tema do que por dia. Porque pelo seguinte, se você dividir por dia, uma testemunha falou, você falou alguma coisa sobre o tema no dia, e se você não estava lá, você não consegue. Então, talvez se você pudesse colocar as testemunhas por tema e dividir por temas. As testemunhas técnicas e as testemunhas fáticas. Dizendo, um vai falar sobre o equilíbrio econômico do contrato, outro sobre podia ou não podia rescindir. Separar a coisa de construção, aí você tem 5 temas de construção, e aí o advogado vão se revezando no momento de fazer a pergunta, e até quando o tema não é dele, a pessoa sai da sala para trabalhar no próximo. Por dia, eu acho que tem um problema de você não tá seguindo o que está acontecendo. Eu acho que a questão é a seguinte, gente, pode. A gente pode comparecer a uma audiência sozinho? Pode. O problema é se uma pessoa dá conta de todo o conteúdo que vai ser debatido naquela audiência naquele momento. Porque normalmente a parte contrária está ali representada por uma equipe que domina em conjunto o assunto que está sendo debatido. Então, assim, o ideal é realmente, o que a gente tem feito no núcleo de arbitragem, é fatiar o mérito do caso, para cada um meio que se especializar nas questões, mas assim, sem perder a visão do todo, para que na hora da audiência a gente possa ter especialistas em cada assunto, mas não só, que todos se ajudarem na hora. Porque, de fato, é um trabalho pesado e uma pessoa numa audiência só, inevitavelmente vai perder detalhes, não vai conseguir responder, não vai conseguir endereçar as perguntas corretas, porque é muito volume de informação. E é impossível você controlar. Por exemplo, eles estão colocando estagiário para olhar o olhar dos árbitros. Tá? Então, assim, isso é só... Né? Assim, se você leva um estagiário para tomar conta da expressão dos árbitros, então isso é só um exemplo do nível de atenção que se tem que ter repartida na hora da arbitragem, na hora da audiência. Então, assim, ir representado por um único integrante, pode. Sim. Eu acho que vai ser altamente prejudicial. E até tem uma coisa, uma prática usual, é o seguinte, uma pessoa pergunta, estava numa audiência ontem, estava contando ali, uma pessoa pergunta e outra pessoa fica do lado, porque no momento que você... É impressionante, tá? Isso é uma aula prática, assim, não é ciência, é arte. É impressionante, você está perguntando, você está focado na pergunta.
você deixa de perceber certas coisas. Toda hora a pessoa que está do meu lado, ou se eu estou do lado da pessoa, cutuca e diz, fala isso. É impressionante como é que a pessoa... Porque você está tenso, você está seguindo um roteiro. É impressionante como se você tiver uma pessoa do lado, a pessoa vai ter vários insights que é impossível você ter, porque você está naquele túnel. Sim. Vocês comentaram em relação ao estagiário, teve um dos palestrantes aqui no curso que falou que alguns escritórios de advocacia contratam psicólogos para já fazer, ou antes se preparar para a audiência e preparar as testemunhas para isso, ou na própria audiência perceber essa questão do olhar, ou perceber a expressão corporal dos árbitros. Não, assim, usar o psicólogo, eu acho que de certa forma é um exagero. Isso nem a arbitragem internacional você tem, porque o árbitro tende o que ele fala, acho que o psicólogo não vai fazer melhor do que um advogado experiente. Até porque o juiz também, vocês vão em frente ao juiz, o juiz também, quando inquire uma testemunha, quando está falando, você sente para que lado o juiz faz. O que é muito importante é você fazer a preparação da testemunha em uma simulação. Isso é importante. É importante você montar uma sala parecida, é importante você simular que é árbitro, alguém simular que é advogado da outra parte e ser super grosseiro e fingir que está dando tudo errado. As minhas testemunhas, quase sempre quando saem, dizem, doutor, o senhor foi pior para mim do que o advogado da outra parte. Eu disse, lógico, é de propósito. Quando você simula, você tem que simular o pior possível. Você tem que simular o avião caindo, para saber se aquela testemunha, o que ela vai fazer se o avião cai. Se ele vai pegar a máscara ou se ele vai se suicidar. Isso sim, você tem que fazer, acho que não precisa de psicólogo, mas nós advogados de certa forma somos psicólogos. O que a gente não pode fazer, e aí é errado, é o advogado que acredita na história da testemunha, deixa a testemunha contar a história, não tem sentimento, não tem coisa crítica e não coloca a testemunha na pressão. Uma preparação boa é a preparação que a testemunha não dorme à noite na véspera. Porque se a testemunha tiver... Não, porque se a testemunha... Não, porque se a testemunha tiver... Não, porque se a testemunha estiver na zona de conforto... Se a testemunha estiver na zona de conforto, então nós, advogados, temos que ser um pouco terroristas para as testemunhas. Porque ela tem que ela tem que saber que o negócio é sério, ela tem que saber que se ela mentir, pode sair ali presa, ela tem que saber que não adianta chutar. Então tem certas regrinhas que a testemunha tem que saber, ela tem que estar sabendo que aquilo é um momento de pressão. Acho que isso basta, o psicólogo é um pouco demais. Também o ceticismo não adiciona valor. Assim. O vídeo não tá rolando, gente. A gente vai tentar. A gente vai tocando. Aproveitando que a gente está falando de testemunha, você poderia comentar um pouco para a gente a diferença de como é percebido pelos árbitros, quais são as diferenças de um depoimento entre uma testemunha propriamente dita, o depoimento de um assistente técnico e o depoimento de um expert witness numa audiência? Existe dificuldade assim, para fins de percepção pelos árbitros da realidade, ou assim, até de valoração daquela prova, da seriedade daquela prova? Isso aí é uma mudança cultural muito grande, né? Porque ao contrário do processo civil, em que você tem a ideia do representante legal, do informante, da testemunha e do perito assistente técnico, as linhas são mais misturadas na arbitragem. Então quem começa a fazer a arbitragem começa a ficar muito irritado com a admissão como testemunha de certas pessoas que seriam meros informantes. Mas até estava
numa audiência semana passada com a professora Paula Forjão, que ela disse que a parte disse, isso aí é empregado, ele é mero informante. Ele disse, não, mas eu quero que a pessoa... Ela falou uma coisa interessantíssima. A professora Paula falou assim, eu quero que a pessoa preste compromisso, que eu quero que ela esteja sujeita a crime se mentir. Eu não quero um testemunho que a pessoa não esteja comprometida nas várias acepções da palavra. Então, o que choca um pouco na arbitragem é que, no processo judicial, a gente tenta ganhar o jogo antes de entrar em campo. Como é que eu digo isso? Eu recuso essa testemunha, essa aqui é mero informante, então o valor probatório é mais ou menos, essa aqui é testemunha de verdade, e aí no fundo, no processo civil, a testemunha de verdade, o sujeito está andando e vê uma batida de carro. Quando você está falando de conflitos empresariais ou conflitos de interesse de direito público, você quase não tem testemunha de verdade, porque ninguém vê um contrato administrativo que está andando na rua e... Olá, eu sou Flávia Bittar, presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, o CEBAR. Joaquim, esse é o jeitinho que a gente dá para as coisas, tá? A Cris é do núcleo de arbitragem, a gente dá jeito para Então vamos lá. Tá, presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, o CEBAR. Essa é uma série de vídeos promovida em parceria pelo CBMA, o CEBAR e o Curso Prático de Advocacia em Arbitragem, que tem por objetivo demonstrar a dinâmica do desenvolvimento de uma audiência de instrução em arbitragem. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os argumentos orais. Argumentos orais são a oportunidade que o advogado tem de resumir seu caso aos atos, quando eles estão prestando mais atenção. Os argumentos orais, eles podem vir ao início ou ao fim da instrução. Quando são feitos ao início da instrução, eles normalmente ocorrem no início da audiência de instrução, como a apresentação oral do caso ao tribunal arbitral. Quando eles acontecem ao fim da instrução, são as chamadas razões finais orais, que são mais utilizadas em outras jurisdições. Durante a sustentação oral, lembre-se do triângulo da retórica de Aristóteles. Patos transmite emoção. Ethos passe credibilidade. Logos, seja racional e lógico em seu discurso. As melhores práticas de argumentação oral recomendam atenção a 3 questões centrais: atendimento às diretrizes fixadas pelos árbitros, estruturação clara e racional dos argumentos, utilização de ferramentas audiovisuais. Um ótimo método de estruturação dos argumentos é o IREC, um acrônimo em inglês que traduzido quer dizer problema, direito, fato e conclusão. A experiência mostra que a argumentação segundo um método deste torna o trabalho do advogado mais preciso e eficiente. O problema é a questão a ser resolvida. Por vezes, o próprio tribunal arbitral indica os problemas a serem discutidos. No nosso exemplo, o problema é uma cláusula contratual ambígua. Uma parte diz ser um preço fixo e a outra um preço variável. A etapa seguinte é a identificação do direito aplicado. Como veremos, a doutrina identificou elementos interpretativos que auxiliam o julgador a compreender a vontade das partes. Fixadas as premissas de direito, chega a hora do advogado demonstrar que os fatos são suficientes para que ele cumpra o seu ônus probatório. Esta etapa é especialmente importante em questões comerciais por conta da complexidade das matérias e da grande quantidade de documentos produzidos. A conclusão decorre do próprio método. O IREC é um método dedutivo. O direito funciona como premissa maior e os fatos como premissa menor. A relação entre ambos leva à conclusão. Vejamos um exemplo de argumento feito da forma precisa e organizada. Boa tarde, senhores árbitros. Meu nome é Rodrigo Moreira e represento a requerente nesse procedimento. Nessa apresentação, dentre outras questões, nós demonstraremos que o valor do contrato não comporta variação. Essa é a interpretação mais adequada da cláusula 4.3, cuja redação os senhores e a senhora verão que é ambígua, razão porque não pode ser analisada conforme o seu texto literal. Com base na boa-fé objetiva, a doutrina brasileira identificou uma série de elementos que auxiliam o julgador na identificação da real vontade das partes numa determinada relação contratual. Dentre estes elementos, nós podemos destacar o comportamento das partes, as práticas de mercado e as negociações pré-contratuais. Vamos iniciar pela análise do comportamento das partes. Como é incontroverso no caso, houve um atraso na entrega da madeira pela requerida.
e somente 2 dias após o prazo, a requerida se comunicou com a requerente, informando que o atraso foi em função de um aumento no custo da energia. No entanto, a requerida jamais procurou meu cliente para buscar uma repactuação do preço. Vamos analisar o que de fato aconteceu. Como podemos demonstrar pela análise do documento A5, o representante do requerente tentou diversos contatos com o representante da requerida, seja por telefone ou por e-mail, e não recebeu nenhuma resposta. Como pode a requerida alegar que tem direito à repactuação do preço se sequer retornou às tentativas de contato do representante da requerente? A conduta da requerida não deixa dúvidas que ela jamais suscitou ter direito à repactuação do preço. Analisemos o próximo documento. Neste, o representante da requerida se limita a afirmar que pedira empréstimos bancários para manter a sua fábrica operando a todo vapor. Em momento algum, pediu a repactuação do preço. Apenas se limitou a pedir um voto de confiança para que pudesse entregar a madeira assim que possível. Ora, quem pede empréstimos para manter a sua planta funcionando não quer repactuação do preço, quer cumprir a obrigação conforme pactuado. Tendo analisado a conduta da parte, sigamos agora para a análise de outro elemento de interpretação. Viram como o advogado foi preciso na estruturação de seus argumentos? Ele fixou as premissas legais e depois passou a analisar os fatos. Outro ponto positivo foi o uso dos slides. Simples, mas expuseram graficamente a ideia. Recomenda-se que os argumentos sejam organizados da seguinte forma. Primeiro, a apresentação do orador e da parte que representa. Depois, a indicação dos pontos que abordará, como um resumo de seu caso. O advogado pode aproveitar esta oportunidade para fazer pontos e frases de efeito, para causar impacto. Cada um dos pontos deverá ser feito de acordo com um raciocínio preciso e racional, seguindo uma lógica clara, como o IREC. Ao final, os pedidos. A frase final também pode ser de impacto, resumindo o espírito do caso. Estudos apontam que a mente humana é capaz de memorizar apenas um número restrito de questões. Portanto, limite seus pontos. Seja claro, objetivo e organizado. Esse foi o vídeo sobre os argumentos orais. Para assistir outros vídeos dessa série, acesse nossa página no Facebook. Então, vou fazer o seguinte, até para fazer o link, eu vou primeiro falar um pouco sobre sustentação oral, e aí eu vou voltar para a questão de questão de testemunho, até porque tem vídeo ali. O que a gente quis demonstrar aqui? A importância da sustentação oral. Primeiro ponto, é a sustentação oral. Vocês já estão acostumados a fazer sustentação oral. Acho que tem 2 grandes diferenças, como eu falei. A primeira é que normalmente você tem um tempo maior. Você pode ter de meia hora a 1 hora. Então você tem de estar acostumado, quando faz sustentação em juízo, a fazer uma sustentação rápida. Aqui a sustentação é maior. Mas isso não significa encher linguiça. Significa que você vai sustentar fazendo todo um processo dedutivo que vai permitir você expor o caso. A segunda grande diferença é que você tem a possibilidade de fazer uma apresentação PowerPoint. Eu começo pela segunda, porque esse vai ser a maior dificuldade de vocês. Não que vocês não saibam fazer PowerPoint, mas é desigualdade de armas, né? Porque isso acontece muito, né? Normalmente, quando eu faço uma sustentação oral, tem empresas especializadas que pegam a minha sustentação oral e fazem ela graficamente toda cheia de frufru, né? Toda bonita, com infográficos, com coisas de efeito, né? E é muito comum também você ter o que eles chamam de demonstrativos, em inglês handouts, né? Por exemplo, quando você está falando em obra, você tem um cronograma, e aí você entrega o cronograma para todo mundo e vai dizendo, olha, aconteceu isso aqui, de acordo com o cronograma bonito, feito por alguém que tenha expertise em fazer esse tipo de gráfico. Isso é um problema para vocês. Então, eu recomendo que no termo de arbitragem, de certa forma, vocês limitem esse tipo, por exemplo, o uso desse tipo de demonstrativo que pode fazer uma inequalidade de armas. Mas, de qualquer maneira, é muito importante não só a sustentação oral, como o próprio PowerPoint. O PowerPoint, ele serve como um memorial. Então, é super importante que ele esteja bem escrito, que ele resuma e que ele tenha
as principais cláusulas. Então, o PowerPoint tem que ser feito de uma maneira que não só suporte o que você está falando, como também o árbitro, quando tiver alguma dúvida de qual é a sua tese, que ele olhe o PowerPoint e entenda. Por exemplo, eu estava numa audiência ontem que outra parte meteu um parecer em último momento, eu não pude rebater. O que eu fiz? Eu não tive tempo de, na sustentação oral, falar, mas eu estava com... Eu botei no PowerPoint as minhas críticas ao parecer de maneira resumida. Então eu sei que o árbitro, em algum momento, vai ler o PowerPoint sozinho e está ali os pontos. No PowerPoint, o PowerPoint é um documento que não cabe a textos muito grandes. Então vocês têm que ter poder de síntese, tem que ser, em poucas palavras, em uma frase, mas aquilo serve como para relembrar o que você vai falar, até porque é super importante quando você faz um PowerPoint, é você não ler o PowerPoint. Regra número 1 de PowerPoint é você não ficar lendo PowerPoint. Porque se eu chegasse aqui e dissesse, no PowerPoint que eu vou fazer, aqui a sustentação oral é isso, aquilo lá, vocês já desligam. Então uma coisa que os alunos até ficam doidos é que você coloca uma coisa no PowerPoint e você fala outra. Por quê? Para a pessoa prestar atenção, porque se fosse só o PowerPoint, você não precisava assistir a sustentação oral ou a aula. É importante você, nesse PowerPoint, ser visualmente bonito, e é importante também seguir essa regra do IREC, não sei o quanto deu para captar rapidamente, que é o seguinte: em todo caso, você tem seus argumentos, correto? É importante que você selecione um número limitado de argumentos, a primeira coisa. Por que isso? Tem certos estudos, o pessoal de marketing faz muito estudo, e diz o seguinte: a mente humana, no máximo, decora 9 coisas. Vocês decoram o número de telefone, correto? Não, demais. Antes da era do celular, me fala o telefone. Vou dar um hipotético, tá? Dá o seu, mas 46-4826. Olha só, primeiro, o número de telefone tem 9... Você não tem número de telefone de 10, de 11. Por quê? Porque é uma coisa que está dentro do... Segundo, como é que você fala? 46, 21, 46. Você ainda por cima agrupa mais. Quanto mais você agrupa, mais você decora. Então é o seguinte, você tem que botar... Quando você identifica as questões, é importante você agrupar as questões para no máximo 9. Se possível, umas 5 questões. Quais são os seus argumentos do caso ou quais são os seus argumentos de defesa? Você pode ter 20, mas se você falar 20, o árbitro não vai se lembrar das 20. Se você falar 5, agrupando, ele se lembra. Aí você vai repetir. Os meus argumentos de defesa são 1, 2, 3, 4, 5. Prescreveu, não notificou, boa-fé objetiva, exceção de contrato não cumprido. Aí você vai repetindo essas 5 coisas, você pode ganhar ou perder, mas pelo menos a sentença não vai ser cita petita. Porque se você conseguir identificar 5, ou no máximo 9, se for coisa extremamente complexa, argumentos de ataque ou de defesa, e ficar repetindo, o árbitro grava. E na hora de julgar, ele não vai deixar de prestar atenção. A pior coisa que acontece é se você tem um bom argumento que fica perdido no meio e não se analisa. Então é super importante, primeiro, agrupar os seus argumentos em um número limitado, para os árbitros lembrarem e você ir repetindo aquilo e impedir que se esqueçam dos seus argumentos. Em segundo lugar, os seus argumentos têm que se referir à questão que decide o caso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas contam histórias. Isso é normal, porque todo contencioso é uma contação de história, né?
Todo contencioso é uma versão dos fatos. E quando você faz a sua versão dos fatos, ela tem que ser uma obra meio de não ficção, um pouquinho de ficção, né? Você tem que dar um sabor. O ser humano, ele gosta, desde a época dos Homens das Cavernas, se reuniam na fogueira e alguém contava uma história. Se eu estou contando uma história aqui, a pessoa senta e presta atenção. Se eu estou falando da boa-fé objetiva ou do princípio da legalidade, isso é chatice do professor de direito, né? Então, todo contencioso, toda arbitragem, você tem que contar a história. Mas, ao mesmo tempo que você conta a história, você tem que identificar as questões que vão dar causa, procedência e improcedência. Então, no caso aqui, qual é o caso do... Isso é um caso que não vai acontecer com vocês, isso é um caso de direito privado, mas é uma compra e venda de madeira. Esse caso hipotético que vocês vão ver é uma compra e venda de madeira que, em determinado momento, o Ministério do Meio Ambiente proibiu a venda de madeira e o cara não tinha entregue antes. E aí a questão de quem é a responsabilidade. Se é um fato do príncipe ou se anteriormente, porque ele não entregou a madeira, ele seria responsável. A questão vai em dois lugares. Primeiro você conta a história, dizendo, olha, eu tentei, você viu o que o advogado fez. O sujeito, eu tinha uma obrigação de entregar madeira, o sujeito não entregou a madeira, eu liguei, ele não respondeu, ele não deu desculpa. Aí depois que veio a portaria, ele veio falar comigo que agora estava proibido. O que ele está fazendo? Ele está contando uma história. Qual é a história que ele está contando? Ele está contando a história de um fornecedor picareta que sumiu. E aí, um belo dia, surgiu uma desculpa, aí ele apareceu e agora está usando o fato do príncipe como uma desculpa. Mas aí tem o segundo ponto, que é o mais importante. Você tem que transformar isso em questões jurídicas, que é inadimplemento prévio, boa-fé objetiva. E aí você identifica esses pontos na sua sustentação oral e vai desenvolvendo os pontos. Através desse método, que é o método Direct. Vocês ouviram falar desse método? É um método usado muito nos Estados Unidos, que é o seguinte: você identifica qual é a questão, que é o issue, né? Que é o A, é o I. Depois você vai qual é o direito com relação àquela questão. Aí você faz a análise entre a questão e o direito, e aí você chega à conclusão. Então, no caso específico que ele estava falando, a obrigação de renegociar. Ele disse que tinha obrigação de negociar porque se tornou impossível. Ele vai dizendo, qual é eu tenho uma questão de boa-fé objetiva. Mas boa-fé objetiva você tem que estar de boa-fé. Esse é o direito. O que é boa-fé objetiva? Boa-fé objetiva é se você tem que interpretar o contrato de acordo com a questão de boa-fé, você tem obrigação de renegociação, mas você tem que ter efetivamente uma questão de efetivamente boa-fé. Aí ele vai para a análise dos fatos. Ele coteja o fato com o direito, que é a análise. No caso, o sujeito desapareceu, o sujeito não pediu renegociação, ele só apareceu depois que houve a proibição. Logo, a conclusão, isso é uma desculpa, ele não estava com dificuldade de fornecer, na verdade ele ia inadimplir e ele apareceu, ele não agiu de boa fé, ele apareceu quando veio o fato do príncipe, mas ele já estava inadimplindo. Isso é super importante. Por que eu estou falando isso? Primeiro, para seguir, você separa nos pontos, aí você desenvolve cada um dos pontos com a conclusão. Nós cometemos um erro muito grande quando a gente faz sustentação oral, que é, a gente conta a história, mas não separa os argumentos jurídicos, não separa os pontos. Então, às vezes, você tem uma história contada, mas até como ato, você chega no final e diz, mas espera aí, qual é a consequência jurídica dessa questão? Outro erro comum que a gente vê muito na petição é quando você separa fatos e direito. Quase toda petição tem isso. Mas fica uma maçaroca de fatos e uma maçaroca de direitos.
Por isso que é importante você separar por ponto. Porque para cada ponto você tem que dizer o fato e o direito. Fato e direito, fato e direito. Porque senão você não consegue juntar os pontinhos. E a questão da... quando você faz isso, quando você limita quais são os pontos, o ato, ao fazer a sentença, ou tomar uma decisão, ele vai olhar a sustentação oral, vai se lembrar do que você falou e vai se lembrar quais são os pontos. Vai se lembrar quais são seus argumentos jurídicos, que é o R do IREC, né? Vai lembrar dos fatos. E aí é super importante, você viu o que eles fizeram lá. Isso é super importante. Na sua sustentação oral, cola páginas de documento, cola correspondência. Isso é super importante. Quer dizer, aqueles documentos, aquela carta que o pessoal confessou, aquele e-mail, isso aí vai tudo aparecer na sustentação oral, porque vai aparecer, né, na inquirição de testemunhas. Então, a sustentação oral, como você vai ter um PowerPoint, cola os documentos para dizer, olha, ele confessou, está aqui o documento. Joga na cara, porque aí o árbitro não vai esquecer. Ele vai lembrar que você esfregou aquilo na cara dele e vai se lembrar, vai estar no resumo. E aí você conclui. Terminar essa parte aqui com uma história de guerra de ontem, né? Eu estava numa audiência ontem que era uma liquidação de uma sentença. O assistente técnico, a inquirição de peritos de assistente técnico, o meu assistente técnico falou depois do assistente técnico do outro cara, do autor. O assistente técnico do autor, o resultado foi favorável ao cliente. O assistente técnico do autor chega num certo critério contábil, mete o pau no critério contábil que o perito fez. Aí eu ajudei o meu assistente técnico a fazer a apresentação oral. O meu assistente técnico tinha tirado uma foto de uma reunião. E atrás da foto, olha só, a gente tem que ser muito detalhista nos documentos. Atrás da foto estava escrito lá uns certos cálculos matemáticos, quais eram os critérios. Aí o meu assistente técnico, para fazer a sustentação oral dele, disse, está aqui, esse critério que o assistente técnico da outra parte está criticando foi discutido. Inclusive, você sabe essa foto desse quadro? A letra ali é do assistente técnico da outra parte. Como é que ele agora vai dizer que esse critério é ruim se ele que sugeriu? Acabou o caso, acabou. O sujeito gritou, o assistente técnico gritou, disse, mas não foi você? Disse, foi, então não grita, né? Não está se falando nenhuma mentira, então é super importante você ter os documentos, é o famoso smoking gun, né? Os documentos essenciais para o seu caso estarem na apresentação, né? Alguma coisa ali acho que até antes de passar para o segundo ponto, que é a própria inquirição, que é o ponto alto, falar um pouquinho da própria preparação para testemunha, que eu acho que da preparação para audiência, que eu acho que é uma coisa que vale a pena discutir. Fala. Você falou agora de documentos, eu fiquei em dúvida em relação ao parecer que você falou anteriormente, que foi juntado na hora e era novo. Não, foi juntado antes. Já tinha sido juntado. Na hora não leva nada novo. Não, na hora, aí é super importante, né? Tem gente que tem mania de... Eu vou puxar... Eu vou falar isso aí que você falou é super importante. As pessoas têm mania de meter documento novo em PowerPoint. A prática da arbitragem é o seguinte: os árbitros proíbem documento novo para audiência. Normalmente os árbitros quando marcam audiência, dão um prazo curto para as partes produzirem todos os documentos que vão ser feitos à audiência. Mas o que acontece no mundo real? Não, no mundo real é o seguinte: você está ocupado com outra coisa. Aí alguém vem uma ordem dizendo, daqui a 4 meses vai ter uma audiência. O que você faz? Nada, né? Daqui a 4 meses tem audiência, não faz nada. Você tem outras coisas para fazer na vida, né? Aí quando chega um mês antes da audiência, você começa a se preparar, o desespero. E no desespero,
aparece um documento e diz, caramba, esse documento é matador. Como é que não foi antes? Aliás, normalmente quem traz o documento é a testemunha, né? A testemunha diz, opa, agora que eu vou ser inquirido, eu descobri esse documento que é matador. Então, muito advogado sem vergonha, o que ele faz? Ele tenta apresentar o documento na hora. Aí o ato não deixa, porque isso é uma violação da defesa contraditória. Você está supostamente há 4 meses, na verdade há 1 mês, se preparando para a audiência, não pode meter documento novo. Então, qual é a malandragem que as pessoas fazem? Mete documento novo no PowerPoint. Aí a coisa, como advogado, você diz, ó, protesto. Agora tem outra malandragem, que é o seguinte. Quando você não consegue botar no PowerPoint, você treina a testemunha para falar sobre o documento com detalhes. Do tipo, ele te pergunta, que dia é hoje? Ah, hoje é dia 20. Aliás, tem um documento ali. Diz isso, diz aquilo, esse documento é maravilhoso. Aí também outra coisa você tem que dizer, peraí, isso aí é armação, você não pode apresentar documento novo. Mas isso sempre acontece. E aí a função do advogado é protestar, e normalmente não se permite discutir o documento, normalmente diz que o documento vai ser juntado depois, você acaba tendo uma nova rodada de petições sobre o documento que apareceu na hora. Mas é importante, como advogado, protestar e dizer, você não pode discutir documento novo, aí eu acho que eu tenho certeza que é uma violação para a defesa contraditória. Mas acontece. Sendo um documento público que você não levou para a arbitragem, porque a parte poderia ter acesso se ela quisesse, você citou, e aí você quer levar o documento, então, fotografado na hora, e não tem problema porque ele está citado. Um documento público. Opa. Por exemplo... Não, já citado. Porque isso acontece muito, Você pega o seguinte, isso acontece muito. Porque documento público é o que mais tem, né? Por exemplo, a demonstração financeira de companhia aberta é público, né? Você pode dizer, ó, não é verdade que você tem que reconhecer o crédito aí na sua contabilidade, de acordo com o critério de documento público, você pode fazer essa pergunta, porque a demonstração financeira é publicada no Diário Oficial, né? Eu, como advogado, quando isso acontece, eu protesto, apesar do documento ser público, você não levantou, eu não estou aqui para responder demonstração financeira na hora. Mas é o seguinte, se o documento for citado, aí não, porque aí sim, quer dizer, aí sim. Porque se o documento foi citado, mas não foi anexado, se ele foi citado, não é violação de ampla defesa contraditória. A compreensão dele na hora fica melhor visualmente, mas na hora de você escrever, você achou que aquela menção era suficiente. Mas aí... Mas o melhor é que todo documento que você cita, você anexar, né? Quando a peça foi feita por você, tudo bem, mas se foi feita por mim. Mas nesse caso, professor, eu até sei qual que é o caso que a Cristiane está tratando. Não, nesse caso específico. Mas você anexou o documento? Então. Já estou descobrindo coisa aqui. Vamos esclarecer o que é o documento. É o número de um processo. Foram juntadas as peças desse processo que se entenderam relevantes para a argumentação. O que a outra parte fez? Mencionou uma outra peça dentro daquele processo, que é público, é o que a Cristiane está trazendo, que, assim, para mim, não rebate o nosso argumento, mas ela entrou no mérito de determinadas peças que não foram juntadas pela União. E aí vai ter, inclusive, uma audiência a respeito disso. A dúvida é, poderia a União trazer outras peças desse processo judicial mencionado, apesar de continuar com o entendimento de que elas são irrelevantes, mas se eventualmente a parte quiser discutir o mérito de determinadas peças ali, dá para discutir, só que vai ter que ser levada essa peça para... Aí você tem uma questão de ampla defesa contraditória, né? Porque se a parte... ela tem acho que a outra parte que discutiu a outra peça deveria ter trazido outra peça. Ela citar outra peça, ela citar outra peça e não trazer a outra peça, ela está
ela está errada. Porque ela omitiu peças estratégicas. Ela montou a argumentação dela de acordo e juntou as peças que favoreceram. Numa situação dessa, a recomendação minha é o seguinte: imediatamente diz, olha, eu não tenho prazo, mas ele citou um documento errado. Aliás, isso acontece muito. Você, principalmente exatamente com o processo, né? Você cita citar decisões de casos correlatos, né? Cita as boas, não cita as ruins. Aí você diz, não, aí você tem que dizer, pela ordem, me desculpa na prazo para juntar documento, mas esqueceu de juntar as ruins, é você imediatamente, eu acho que numa situação dessa, a melhor prática é imediatamente você, olha, apesar de não ter prazo, como ele citou, distorcido, eu tô anexando, você teria direito de... Porque aí você mete uma petição com documento, e aí você já pode citar o documento, né? E eu botaria isso antes da audiência e justificaria pelo fato da outra parte ter distorcido. Se não der, na audiência, eles protestarem. Joga no PowerPoint. Peraí, se não der, joga no PowerPoint. Não, se não der. Como que funciona? Não, você protesta, você não vai tirar. Aí que tá, esse é um problema da arbitragem, você não consegue estranhar, nunca vi desestranhar documento de autos de arbitragem, mas você disse para não ser considerado, né? Mas já foi. Você, na verdade, tem que pedir para falar sobre ele. Falar sobre ele, mas você sempre vai ter a oportunidade. Isso se o documento foi citado, você vai ter isso é um princípio do contraditório, né? E da ampla defesa. Você tem o direito de ser discutido. Você pode dizer o seguinte: eu não quero ser discutido aqui porque é uma surpresa. Eu quero que isso seja discutido por petição depois. Eu vou dizer o seguinte: quase toda audiência acontece isso. Quase toda audiência, alguma testemunha lembra de algum documento que não está dos autos, e aí você diz, olha, você não pode discutir esse documento, submete e abre prazo para eu comentar. Isso pode acontecer várias vezes, se você for imaginar que não se submete exatamente a certos parágrafos preclusivos do processo civil. Supostamente, quando o árbitro determina um prazo para juntar de documento, esse prazo deveria ser preclusivo. O que acontece na prática é que em quase toda audiência, você acaba descobrindo coisas que você mesmo, advogado, não sabia. Muitas vezes o advogado da outra parte também não sabia. A testemunha surpreende com... Então os árbitros são muito flexíveis. Assim, 2 rodadas... é demais. Acho que provavelmente o árbitro vai dizer, você tem que juntar esse documento e qualquer outro e depois preclui. O árbitro normalmente vai traçar uma linha. Mas é muito comum, depois da audiência, quase toda audiência, você ter que juntar novos... Eu fiz isso ontem com uma coisa, assim, numa audiência a parte disse que tinha um contrato preliminar que depois desistiram. O árbitro, eu quero ver. Uma coisa que ninguém se lembrava. Então é comum, a preclusão na arbitragem é mais flexível, mas também não é uma bagunça. Eu acho que é super importante para nós advogados. Isso depende da subjetividade do árbitro. Isso. Acho que é super importante você não permitir, como advogado, que seja discutido documento que você não... que você não caia nessa armadilha, porque é humanamente impossível dentro da pressão de uma... Mesmo se o documento tiver uma página, é humanamente impossível você ter cabeça de raciocinar sobre um documento novo na hora. Por mais simples que ele possa parecer, é uma armadilha. Aí, só para dar um passo atrás na questão de como funciona a preparação para uma audiência, né? Uma audiência não é algo que você vai fazer de um dia para o outro, por isso que ela é marcada com antecedência. Como é que eu faço a preparação de audiência? Eu tenho várias reuniões com as testemunhas, no mínimo umas 2, preferencialmente 3 ou mais. Eu faço uma audiência simulada e eu faço a sustentação oral na frente do pessoal do escritório, gente que nunca ouviu o caso, na frente do cliente, na frente da empregada lá de casa, umas 10, 20 vezes. Toda vez que você faz a sustentação oral, você muda alguma coisa, porque toda vez que você vai,
alguém olha e diz, isso aqui não ficou bom, eu acho que esse argumento é mais forte. É impressionante, você quando muitas vezes você está muito seguro, muito feliz com o caso, você faz uma sustentação oral e diz, pô, tá ótimo. Você vai ver, afinal, é 50% diferente. Porque é uma coisa, a sustentação oral vai mudar de acordo com você, com as suas conversas, com as testemunhas, com a sua conversa com o cliente, com as pessoas. Por isso que é importante fazer, às vezes, com pessoas que não conhecem o caso, para ver, você entendeu o caso? Você acha que o argumento está bom? Então, é importante fazer com certa antecedência. O que eu faço é, cada um tem sua técnica. A minha técnica de fazer uma sustentação oral é fazer uma sustentação oral com certa antecedência, uma semana antes já ter uma sustentação oral, e aí sair fazendo a sustentação oral para Deus e todo mundo, para ir melhorando. E ter reuniões com testemunha, no mínimo 2 ou 3. É bom ter uma reunião com testemunha antes, com certa antecedência, mas eu acho super importante ter reunião com testemunha na véspera. Diz que testemunha é igual a gato, né? Porque o gato é o seguinte, o gato vai lá, faz cocô no lugar errado e se esquece depois. Aí você vai lá, briga com o gato e diz, esse maluco briga comigo todo dia sem razão, né? A testemunha é mais ou menos isso, ela esquece das coisas, então é super importante com a testemunha, você fazer a entrevista com a testemunha, conversar com ela na véspera. Uma coisa que, assim, outra dica prática, é discutir com o cliente interno para ver se ele está confortável com a tese que você está apresentando. Mas mas eu já tive para certa sociedade de economia mista, empresas públicas, dizendo, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. É importante você ter esse sign-off, né? Que seja com certa antecedência. O que você pode falar, o que você não pode falar, porque tem certas coisas políticas, no melhor sentido da palavra, que você não pode dizer. Aí eu volto para a pergunta que tinham me feito com a questão das testemunhas. Até que a gente vai entrar, essa segunda parte aí, é sobre testemunhas, né? Não se aplicam as regras do processo civil. Mas como é que é feito essa coisa? Normalmente os árbitros, isso é uma coisa que a gente tem que ir na cabeça, normalmente os árbitros deixam quase todo mundo depor. Eu diria que você tem 2 grandes questões ali na arbitragem com relação a isso. Primeiro, os impedimentos do Código Civil, né? Qual é a tese dos árbitros para deixar quase todo mundo depor, para você entender? Porque a cabeça do árbitro é muito diferente da cabeça do juiz. O juiz, logicamente, se aferra ao Código de Processo Civil porque ele está obrigado a fazer isso. O Código de Processo Civil não se aplica ao árbitro. A cabeça do árbitro é, eu vou deixar todo mundo depor, a princípio, porque como existe técnicas de inquirição direta de cross-examination, se a pessoa mentir, eu vou perceber, e eu também, o árbitro pensa, eu sou uma pessoa experiente, que eu sei que a pessoa ligada tem menos credibilidade que a pessoa não ligada, mas eu não quero excluir um depoimento que de repente seja útil. Então a tendência, ao contrário do processo civil, que você tem a tendência, é muito comum que a impugnação de testemunha seja deferida, na arbitragem é muito raro que seja deferido. Isso afeta a estratégia de vocês, né? Porque vocês têm que considerar que quase todo mundo vai depor. Então, na estratégia de vocês, leva que quase todo mundo vai depor. O que é ruim, porque às vezes você tem certas pessoas que são claramente ligadas, são pessoas, por exemplo, empresas, tem muita pessoa que saiu demitida e está aí chateada, mas aí como é que cabe ao advogado? Ao invés de impugnar, quer dizer, ao invés da estratégia ser o ex-ante, porque o ex-ante você não vai conseguir, é você bater no cross-examination, né, para que aquela pessoa mostre a sua parcialidade, né? E até vou contar uma história aí de guerra. Tinha uma coisa de construção
que tinha uma engenheira, e todo mundo morria de medo dessa engenheira, que a engenheira-chefe do outro lado. Disse: fulano, a doutora Janaína é uma gênia, melhor engenheira que eu já vi. Ih, a mulher é braba, a mulher é ótima, a mulher vai destruir a gente, a mulher sabe todos os furos que a gente fez. O pessoal dormia à noite pensando que tem um testemunho da doutora Janaína. Aí, uma coisa que o árbitro faz é perguntar se tem interesse, se ele faz igual. Aí chega a doutora Janaína, dizendo: a primeira coisa que o árbitro faz: se a doutora tem interesse na causa, ela chega: sim, eu odeio o outro lado. Eu acho: muito obrigado, a senhora está dispensada. E era uma vez a doutora Janaína. Então, isso aí, mas isso é excepcional. Faltou preparação. Faltou preparação para a doutora Janaína. Normalmente, a pessoa e você vai ouvir. E aí você tem que desestabilizar a pessoa, mostrar que a pessoa é parcial. Dois casos que são mais delicados. O primeiro caso mais delicado é quando você cai dentro de uma hipótese do Código Civil de impedimento de testemunha, por exemplo, irmão, parente, esse tipo de coisa. Eu entendo que, como essas regras são regras de direito material, até por estarem no Código Civil, o árbitro não pode deferir, salvo na própria exceção que está no Código Civil, que se não tiver outra pessoa para depor. Eu entendo que isso é uma questão de direito material. Agora, na prática, a maioria dos árbitros tem deferido mesmo assim. Eu acho errado, mas é a maioria dos... Porque eu entendo que não é uma questão de procedimento, eu entendo que é uma questão de direito civil, até porque está no bloco de direito material. Mas a maioria dos árbitros tem deferido. Pelo que eu entendi, às vezes tem testemunhas chaves, você identifica a testemunha chave do outro lado, e você, na inquirição, você tenta tirar a credibilidade. Exatamente. Porque na arbitragem é isso, é um jogo de credibilidade. Se a pessoa passou credibilidade, o testemunho dela vai valer. Né? Então essa doutora Janaína, porque ela tem que ser orientada a falar a verdade. Como seria a preparação da doutora Janaína para ela, falando a verdade, não ser excluída? Como que você orientaria ela, para ela, se te perguntarem, você tem interesse no caso, como você pode dizer a verdade, né? Não, mas o que eu falo para todos os meus clientes, Sandro, quando te perguntarem para interesse, não é interesse que você gosta de fulano, você não gosta de ciclano. Obviamente, se você trabalha para a empresa A e a empresa A foi prejudicada pela empresa B, logicamente que você tem uma simpatia pela empresa A e tem uma antipatia pela empresa B. Isso nenhum árbitro... Se você chama, quase nunca você chama uma testemunha, a testemunha, isso a gente vai ver aqui, a testemunha, todo mundo sabe que a testemunha que você traz, de certa forma, tem simpatia por você, senão você não chama. E a testemunha do outro lado tem simpatia para o outro lado, isso não tem erro. O que eu falo para a minha testemunha é assim, quando perguntarem do interesse, é interesse econômico, o que ele quer saber é o seguinte: você vai ganhar um bônus? Eu pergunto: você vai ganhar um bônus? Você vai ganhar dinheiro? Alguém está te pagando para vir? Não. Então você diz que não tem interesse, porque você não tem interesse econômico. Isso é que eu explico para... Quando o árbitro fala interesse, eu falo para o testemunho, é interesse econômico, é din-din. Infelizmente, você não tem interesse. Porque você não vai ficar rico mais pobre. E aí a coisa é a seguinte: você fala para a testemunha que ela tem que falar a verdade. A parte mais importante é que eu estava falando no começo. Às vezes acho que o advogado vai direcionar a testemunha a mentir. Nosso grande trabalho é fazer com que a testemunha fale a verdade. Porque se ela mentir, ela está morta numa aquisição cruzada. Logicamente, ela tem que contextualizar. Que é o seguinte: ela não vai falar as coisas sem explicar. O advogado vai fazer uma pergunta leading, né? Uma pergunta que vai induzir para uma resposta negativa, ela vai ter que contextualizar. É isso, mas também tem aquilo. Mas ela não pode mentir, até porque é crime. O que a doutora Janaína tinha que dizer é o seguinte: eu não tenho interesse porque não vou ganhar dinheiro. Agora, isso levanta uma questão importante prática, que é o seguinte: vale a pena chamar testemunha do outro lado?
raramente vale a pena, que é pessoas ligadas ao outro lado. Só vale a pena se você sabe que a pessoa é muito fraca. Assim, dica de advogado. Às vezes, excepcionalmente, vale a pena chamar a testemunha do outro lado. Porque você sabe que aquela pessoa não tem inteligência emocional, sabe que aquela pessoa é enrolada, sabe que aquela pessoa vai acabar confessando coisas. Mas essas são exceções. A gente tem que presumir que as testemunhas ligadas à outra parte são pessoas inteligentes, são pessoas que são simpáticas ao outro lado, que não são simpáticas ao seu cliente e que vão estar preparadas. Sobre a questão das testemunhas-chave, assim, do caso. No caso de, por exemplo, alguma delas não comparecer por um problema de saúde, ou até mesmo como você mencionou, às vezes a testemunha traz alguma coisa que era desconhecida de ambos os advogados. Se ela menciona uma outra pessoa que seria, ela sim, uma testemunha-chave, é possível haver uma nova audiência ou uma prorrogação da audiência hora em curso para que seja ouvida essa pessoa em uma outra data? Isso de vez em quando acontece. Acho que a sua pergunta é boa, eu vou dividir em duas. A primeira parte da pergunta é o seguinte: como é que você seleciona testemunha? Essa é uma pergunta importante. Eu faço a seleção de testemunha da seguinte maneira: eu faço uma lista do que eu preciso provar para ganhar o caso. E muitas vezes a gente esquece, né, que a prova testemunhal, como o próprio nome diz, é a prova. Então ela está dentro de todo o contexto probatório do caso. Certas coisas você vai ter que ir para a perícia. Então você não vai chamar uma testemunha para falar do valor de prejuízo ou de equilíbrio econômico-financeiro. A não ser que uma testemunha técnica, sim, mas não uma testemunha fática. Outras coisas você já tem documentos. Mas, logicamente, se o documento alguém confessou, eu vou chamar ali para passar o constrangimento de dizer que confessou. Né? Mas, a princípio, que está com prova documental não precisa ser prova testemunhal. E aí a prova testemunhal, ela vai dizendo as lacunas da minha prova. O que eu preciso para ganhar o caso, seja como autor, para cumprir com o meu ônus probatório, seja como réu, para rebater o argumento da outra parte. Eu faço uma tabela do que eu preciso de prova e vou encaixando as pessoas. É assim que eu escolho as testemunhas. Quando eu termino essa tabela, eu entrevisto as testemunhas. E aí tem certas testemunhas que são fracas, são testemunhas que não passam credibilidade, que eu senti que mentem, são testemunhas que não sabem, mas estão de má vontade, do tipo, você pergunta uma coisa, você percebe que a pessoa se lembra, mas ela diz que não se lembra. Aí eu vou cortando essas pessoas que eu acho que vão ter um desempenho ruim. E aí seleciono as pessoas para cada ponto que eu preciso de prova testemunhal, que eu acredito que cada das pessoas vá ter um bom desempenho. Então essa é a minha estratégia como advogado, assim que eu seleciono. Acontece de vez em quando, no meio da audiência, todo mundo se referir, porque o advogado da outra parte faz a mesma coisa. E você pode ter um ponto cego ali. Certa pessoa que a testemunha é de verdade. A testemunha que não é ligada a nenhuma parte nem outra, e que ninguém indicou. E o nome dessa pessoa e surgindo. Ou então acontece. Esse é um caso, vou chegar no outro caso. Aí depende do tribunal. Se o tribunal achar que a presença da pessoa é extremamente importante, o tribunal pode pedir para essa pessoa ser ouvida. Mas é raro que isso ocorra. Porque o tribunal, de certa forma, ele pensa que cabe às partes cumprir com o seu ônus probatório. Então, se alguém deixou de nomear uma testemunha que sabe das coisas, alguma decisão proposital foi tomada, né? Então, isso acontece de vez em quando. Eu nunca vi
Eu já vi várias vezes ser pedido, mais de 10 vezes ser pedido, nunca vi ser deferido. O hábito disso, vocês são os donos da prova, as partes, vocês deixaram passar essa pessoa. O que acontece também com certa frequência é a testemunha ou não comparecer, ou às vezes acontece por doença. E aí depende se a testemunha está sob controle da outra parte ou não. Isso não é regra escrita, mas é prática, né? Uso e costume da arbitragem. Se a testemunha estava sob o controle de uma parte, vamos dizer, um funcionário ou um prestador de serviço de uma das partes, não compareceu, normalmente os árbitros, dizendo que não seja por problema de saúde, normalmente os árbitros dizem, olha, você deveria ter providenciado a presença dessa testemunha. Se é por problema de saúde, os árbitros, isso não é ciência, isso aí os árbitros avaliam, os caras ouvem todas as testemunhas e avaliam se aquela testemunha efetivamente é uma testemunha-chave. E se ela efetivamente foi uma testemunha-chave, ela é ouvida posteriormente. Se não for uma testemunha-chave, dizendo que você já provou isso por 3 ou 4 outras pessoas, eu não vou ouvir a 5ª pessoa só porque ela estava com problema de saúde, lamento o problema de saúde, mas a prova já foi feita. O mais delicado é quando a testemunha que não está sob controle da parte não comparece. E aí o remédio é a carta arbitral. Aí você tem que pedir uma medida judicial para ela coercitivamente comparecer. Aí normalmente os árbitros dizem, se você quiser, os árbitros normalmente dizem, as testemunhas que estão sob o seu controle ou sob sua simpatia, vocês providenciam a presença. As testemunhas que você não tem contato, se vocês quiserem, eu te mando uma ordem para elas comparecerem. Então, muitas vezes a testemunha é forçada através de uma carta arbitral a comparecer. Essa seria a solução. A gente, como advogado, o que vai fazer? A testemunha que a gente quer, mas não tem controle, a gente vai mandar pedir para o tribunal dar uma carta arbitral para ela comparecer. Perante a arbitragem. Existe muita questão de deslocamento, né? A testemunha que mora em outra coisa, mas cada vez mais está se inquirindo por videoconferência. Então essas testemunhas em lugar mais remoto, vamos dizer, o sujeito de obra, o gerente de obra que está em outra obra, ou uma pessoa que mora no exterior, você ouve por videoconferência, tem funcionado incrivelmente bem. A única coisa é ter garantia que a pessoa está ali sozinha, que não está ninguém... Mas aí você faz um teste e diz, você tem que fazer de uma maneira que você veja a sala toda, garanta que a pessoa que não está nem com papelzinho, normalmente você dá uma atenção especial porque você não tem. Hoje em dia, você coloca uma tela grande ali, o carão da testemunha, você acaba vendo a testemunha remota muito melhor do que a testemunha que está ali, né?